O C.R. Lama me disse que os melhores praticantes do Dharma são um tanto simples e estúpidos. A mente deles não está ocupada o tempo todo. Eles não têm um senso de superioridade ou sentem que deve estar no comando. Então, eles apenas praticam. Podemos ser espertos além da conta. Podemos estar sempre à frente de nós mesmos. Se nos encontrarmos nessa situação, temos que desacelerar e estar conosco, ser como nós mesmos. Isso significa dar ouvidos a como somos. Se prestarmos atenção em nós mesmos, encontraremos muitas instruções diretas vindo da nossa própria corporificação sobre como viver nossa vida. Isso nos livra do envolvimento desnecessário e inútil na turbulência de eventos transitórios. Ele tá como se você precisasse pegar a instrução e fazê-la. A gente precisa dessa mente, né? Essa mente prática, essa mente que realiza o que necessita ser realizado. A gente precisa perceber se eu estou construindo muitos castelos sobre mim. É importante eu dar um passo para trás e retornar para mim, retornar para observar. Isso é minha ansiedade, isso é o meu pensamento que eu estou agarrando, isso é uma história que eu estou agarrando, isso é uma posição, isso está impactando, como isso está me impactando. Perceber, né? Então, cada pessoa precisa ter esse discernimento sobre o que movimento de si mesma, que sensação de si mesma, que aspecto de si mesmo, que percepção de si mesmo ou do mundo ela está agarrando e qual o impacto disso no corpo, qual o impacto disso nas escolhas, qual o impacto disso na construção da própria vida. Então, quando ele diz, se você percebe quem é você ou o que é você, você encontra muitas instruções diretas. Mas se você pensa muito sobre você, o filtro do pensamento que você está utilizando pode inibir você de encontrar você. Se você observa aquilo que vem se desorganizando, aquilo que vem se organizando, aquilo que vem sendo oprimido, aquilo que vem sendo supervalorizado, aí você começa a perceber, opa, parece que em determinadas situações o meu filtro é esse. Então você vai buscando essa mente mais limpa, uma mente que está interessada em aprender com como se é, né? Uhum. Pode seguir, Cláudia. Depois de terminar minha primeira série de prostrações, eu disse ao meu professor: acabei minhas prostrações. Ele disse: oh, você está cansado? Sim, respondi. Bom, ele respondeu. Agora olhe para sua mente. Então ele explicou que a única função das prostrações é ficar cansado. Por isso, você deve fazer muitas de uma vez. Fazer 100 por dia não ajuda muito. Você deve fazer muitas, até ficar completamente exausto. E então sentar-se e ficar com sua mente. No entanto, isso depende do professor. Alguns professores podem dizer: todo dia você pode fazer 100 de cada uma das 5 partes da prática preliminar. E depois de 3 anos, mais ou menos, tudo estará concluído. Podemos nos concentrar na virtude de fazer a prática ou podemos usá-la para revelar a nossa mente. Eu vejo que Uma das interessante, né? Só uma coisa, Cláudia. Ah, qual é a regra? Depende.
A regra precisa servir ao contexto. Se você faz uma prática de prostração, como se você estivesse fazendo um exercício físico, talvez você só consiga se sentir um pouco saudável. Se você sente que você realmente entregou, você realmente está no processo de entrega, então não é sobre um negócio, você não está negociando, você está se entregando. A ideia de prostrar é entregar. Se você consegue fazer algumas por dia e se entregar, ótimo. Mas se você faz porque disseram para você fazer, isso, isso não vai te ajudar muito. Nada do que te disseram para fazer que não toca o teu coração de verdade tem chance de fazer qualquer mudança de verdade. É mais fácil ser um acessório pro ego. Pode seguir, Cláudio. Uma das funções do professor é não estar muito interessado em você. Você não é tão fascinante quanto pensa. Então isso é muito importante porque a gente projeta nos professores espirituais, ou, ou na sanga, ou no que quer que seja, muitas coisas. Isso é uma bobagem. Você precisa apenas relaxar e praticar. E curar aquilo em você que precisa de confirmação e construir a sua vida de uma maneira que seja coerente com o que você está estudando. Senão, o professor vira papai, o professor vira mamãe e tudo fica muito complicado. É, pode seguir, Cláudia. Meu professor descreveu como na juventude havia estudado medicina com um dos seus tios. Uma vez, os alunos tiveram a tarefa de sair da sala de aula e trazer de volta todas as coisas que não serviam como remédio. Foi-lhes explicado que o objetivo era que reconhecessem o que não era útil. Os alunos foram, olharam as colinas e trouxeram várias plantas. O C.R. Lama, entretanto, não voltou com nada. Seu tio disse: exatamente, tudo é remédio. Se você sabe o que fazer, as pedras, as plantas, a água de diferentes poças, tudo é remédio. Nada é inútil. Este é o coração da nossa prática do Dharma. Tentamos ver que cada aspecto de nós mesmos é útil. Até a nossa raiva é útil. Uma vez que começamos a ver as coisas dessa maneira, a compaixão assume um significado muito diferente. Quando o que normalmente vemos como nossas tendências negativas é apreciado como realmente útil, então começamos a ver que as tendências negativas das outras pessoas também são muito úteis. Pode continuar. Sobe um pouquinho a página, por favor. Em vez de ajudar as outras pessoas a mudarem como elas são, o foco real da compaixão passa a ser ajudar as pessoas a verem o que estão fazendo e a verem quem é que está ali. Então, isso é muito importante, né? Isso é o feedback, o retorno. Você devolver o que você está vendo. É uma arte que eu não estou interpretando, eu não estou fantasiando sobre você, eu estou te perguntando se você disse isso, se você falou aquilo, eu estou te dizendo como eu me sinto, né? E isso é compassivo, isso conecta, né?
a grande dificuldade que a gente tem é porque eventualmente a gente vive em castelos de fantasia, nós mesmos, castelos de vícios, vícios de personalidade, eh, vícios de vícios de mecanismos, onde eu só sei ser eu só sei ser isso, comigo é assim, né? Eu sinto isso. Então é muito interessante você perceber que você precisa de bons feedbacks na vida, né? Você precisa aprender que a força que você construiu, o castelo da sua prisão, ainda é força. E isso é uma boa notícia. Significa que o tamanho da sua prisão, você pode dedicar essa força a muitas outras coisas, a muitos outros aspectos da vida. E essa é uma boa notícia. Então é isso que ele diz que tudo é útil. Não há nada que não seja usado, utilizado. Não há como, por que rejeitar algo. Tudo tá para jogo, como se diz no futebol, né? Isso tudo tá para jogo. Essa história do Sarri Lama, se vocês forem com o Dr. Nida Shatsanang, ele também tem um tio que porque faz parte do folclore tibetano. Essa história de desse tio que mostra que tudo é importante, que tudo é válido. Então isso é importante pegar na sua vida e dizer tudo é válido, né? Tudo, tudo eu posso aprender comigo. Tudo eu posso aprender a ver como eu estou me prendendo e como me solto. Eu posso sentir como é que eu conto uma história, como é que eu conto outra história, né? Muito bem. Vamos seguir. Obrigado, Cláudio. Quem pode ler agora? Fé é uma forma de abertura que envolve perceber se estamos vivendo de maneiras que nos despotencializaram, que nos despotencializam. Embora possamos aprender mudras, a prática não é especificamente sobre podermos fazer o mudra da maneira correta. Trata-se de chegar a uma percepção do corpo como um movimento lírico. Todos nós podíamos ver isso com C.R. Lama. O movimento do seu corpo era muito bonito. Ele tinha uma sensibilidade estética muito clara e poderosa. Frequentemente, usava roupas muito estranhas. Alguém lhe dava um esquisito traje laranja e ele usava. Lembro-me de que no país de Gales ele usava uma camisola de nylon da cor de pêssego. Ele também comprou um roupão feminino acolchoado de cetim cor-de-rosa, que gostava de usar. Ele sempre parecia muito bonito porque estava completamente à vontade consigo mesmo. Ele não estava pensando, ó, o que as pessoas estão pensando de mim? Ele estava apenas em casa consigo mesmo. Ó, eu gosto disso. Isso é aceitação Você é ri- radical? Só um minutinho, Cláudio. Isso é aceitação radical, né? Isso é muito importante. A gente vai morrer. Não tem muita firula sobre isso. Não tem como enfeitar muito isso. Que perda de tempo se fantasiar pro outro sem viver uma vida pro outro e não para si mesmo. Ou viver uma vida na culpa, ou viver uma vida no julgamento. A gente precisa entender que a morte está vindo. Sempre. Ela não tem como negociar.
Você precisa estar no agudo no seu momento presente. Você precisa estar, uau, é isso, né? Então a fluidez, por exemplo, de um mudra, né, nas iniciações é simplesmente que você, na prática da deidade, é simplesmente que você consiga fluir e oferecer ao mesmo tempo. É que você se sinta à vontade enquanto você flui e oferece e participa. É como se você estivesse convidando para a gente viver a vida, né? Se fluir, oferecer, participar, né? Então, é uma boa coisa. João, tu pode explicar melhor essa fé é uma forma de abertura que envolve perceber se estamos vivendo de maneira que nos despotencializam. Se você tem fé, mas você. Na verdade, eu, às vezes, porque James tem muita dislexia, você não consegue saber direito o que ele quis dizer aí, mas. Porque né, não necessariamente tem a ver com o texto, né? Depois. Mas. E é por isso que é importante perguntar para ele, né? É, mas o que ele. Pelo menos o que eu estou entendendo, o que ele quer dizer é que quando você tá na iniciação, tá fazendo o puja e você tá rezando e você está se abrindo, você pode perceber se você está fazendo isso de coração ou você está fazendo isso de obrigação, né? Ou mesmo a própria relação dele com o Serri Lama, do tipo de se abrir para essa fé em relação ao guru dele, ao professor dele, já na segunda parte do texto, e ver que a forma como o professor dele se move é também uma aceitação radical, é também livre, né? Então isso é sobre isso. Imagino que seja. Madá quer falar? Tá fechado, Madá, seu microfone. Desculpa, boa noite. Oi, oi. Eu vou lançar aqui também minha imaginação, percepção especulativa aqui em relação a essa parte, né? Aham. Porque o que me veio nessa frase que ele fala é que a gente precisa ter fé quando não tem clareza, né? E que a fé, quando a gente faz contato com como estamos vivendo de maneira que nos despotencializa, é como se a gente estivesse querendo fazer contato com o outro lado da moeda. Então, eu tenho fé de que, enxergando, experimentando as várias formas que me despotencializam, Uhum. nossa, se eu tenho fé de que existe a expansão disso aqui, a cura disso aqui, enfim, assim que eu vi, né? Uhum. Interessante, né? Diferentes pontos. É, tranquilo, Raquel? Podemos seguir? Cláudia? O C.R. Lama sempre nos lembrava: não deixe essa vida de mãos vazias, não perca seu tempo, valorize-se, faça a prática, tenha fé em Padmasambhava. O ensinamento particular do C.R. Lama era que você deveria fazer preces unifocadas para Padmasambhava. Se você fizer a prece com toda a fé, sem dúvida todos os sistemas de energia do corpo se encontrarão em seu coração. Sua mente ficará vazia, e nesse momento você poderá reconhecer seu ser intrínseco. Então, isso a gente começa a ver o Tantra, quando ele traz isso. É uma parte muito, muito bonita, muito emotiva, muito emocionante, né?
Porque quando você faz a prática de Padmasambhava, é um guru indiano do século, sei lá qual, um homem de bigode, né? O senhor Mister Bigodudo. Às vezes ele aparece com um bigode assim, às vezes sem bigode. Primeiramente você pensa, é um homem, eu tô rezando para um homem. Então se você entra na prática, você precisa saber o que é Padmasambhava, o que é que ele representa. E para isso, você precisa voltar em todos os ensinamentos para olhar para o karma, para olhar para a vida humana preciosa, para você olhar para a impermanência, para você olhar para o sofrimento, né? Aí você olha para o Buda, Sakyamuni, o filho dos Sakyas, você olha a história, né, dele, você olha a história de Mashik Labdron, e você começa a se perguntar, uau, quem é essa pessoa? O que é que ela fez? O que é que... Então, a importância disso é que a gente saia do dogma. Você não reza para Padmasambhava porque disseram para você rezar. Fazer um puja não é lavar um prato. Ou melhor, eventualmente você pode também ter a mesma fé, mas isso é só depois de você ter feito muita fé, muita, muita, muito amor, né? Então, quando você está diante de Guru Padmasambhava, você não está diante nem de um homem, nem de uma mulher. Você está diante do princípio que a iluminação é possível, que o fim do sofrimento é possível, de que existe um caminho para o fim do sofrimento e de que os seres sofrem. Como se você estivesse diante das quatro nove verdades, né? As famosas quatro nove verdades do Buda Sakyamuni, só que ele traz para frente. Você está diante da instrução poderosa sobre como sair do sofrimento. E quando isso você vai mergulhando dentro disso, você recita o mantra, você recebe a instrução. E geralmente a gente só faz isso quando a gente quer muito, porque fazer um retiro demanda energia, demanda investimento, separa a sua vida, né? E aí ele diz: reze sem dúvidas para Padmasambhava, né? Reze sem dúvidas para a verdade do fim do sofrimento. Tenha fé no fim do sofrimento. Porque, como criança, a gente teve fé no sofrimento. A gente teve fé na prisão mental dos nossos pais, na prisão mental da nossa família. A gente criou processos de identificação a partir disso. Mas Padmasambhava, ele tem outros interesses para você, tem outros interesses para todos os seres. Então, quando você reza exaustivamente, né, na sadhana que a gente tem a transmissão, está escrito. Você recita o mantra e você, se quiser, recita para as 7 linhas. Você pode fazer isso. A pré-7 linhas é longa. E quando você recita pré-7 linhas, você realmente está entrando em contato com o que está escrito ali. Quando a gente faz isso e se entrega, a gente diz, uau, existe entrega, né? Esse domingo vai ter retiro, esse sábado e domingo, mas não precisa ir, porque é sobre isso. É só sobre isso. Que é sobre esse parágrafo.
A gente precisa aprender a se apaixonar por essa energia, por esse lugar, o lugar que fala do fim do sofrimento. Isso é o Tantra. O Tantra é apaixonante. Tipo, eu preciso dessa energia na minha vida, eu preciso de você. A situação não tá fácil. Vocês entendem isso? Então, se você precisa de experiência no fim do sofrimento, que é o que geralmente a gente percebe, o Tantra tá aí. O Tantra precisa de investimento energético. Você precisa recitar o mantra, você precisa olhar. Pode seguir, Cláudia. Todos os Budas e Bodhisattvas assumiram um compromisso fundamental de nos ajudar. Meu professor disse que se fizermos preces ao Buda, ele definitivamente nos ajudará. Não tenha dúvidas sobre isso. Nossos textos repetidamente dizem que a dúvida é uma grande limitação, pois nos leva a pensar sobre algo em vez de ter uma experiência direta. A dúvida corta a ponte de arco-íris entre o nosso coração e o coração de todos os Budas. Eu vejo que interessante. Mas vejam, a dúvida aí não é a dúvida que vai fazer você questionar e olhar, a impermanência existe, eu preciso meditar sobre isso. Não é a dúvida que vai questionar sobre o sofrimento é real, eu sofro pelo apego. É, a contemplação ela é bem-vinda sempre. Mas a dúvida é a oscilação da mente. Quando você, será que eu quero recitar o mantra agora? Ou eu quero, ou é mais importante é, cuidar da minha família? Esse é o estado de dúvida. Como será que a minha família está enquanto eu estou aqui recitando o mantra? Hum. Esse é o estado de dúvida. Hum. Não, mas eu vou fazer uma prática efetiva que vai fazer benefício para mim e para minha família. Esse é um estado de certeza. Eu vou meditar. Quando você está nos Alcoólicos Anônimos, uma das coisas mais importantes que eles precisam ter é acreditar num poder superior. Porque eles não tiveram ninguém que acreditasse que o caminho deles era bom. Ou o que tiveram não foi suficiente. Então eles entendem que Deus tem um propósito na sua vida. Aqui os Budas vão responder. Não, eles vão responder. Não é que eles vão fazer o que não, o que teu karma não permite, mas até onde o karma vai, eles vão poder te ajudar. Então, acredita que há uma disposição amorosa para ti nesse mundo e te entrega isso, né? Mas não te entrega como uma criança apaixonada pela mãe. Não é isso. É te entrega porque tu experimentou o sofrimento já. Tu já sabe. Tu já sabe o que é. Vocês entendem isso? Essa é uma parte muito linda, né? Porque a gente vai usar a paixão no lugar certo. A gente já entrou em muita roubada, não sei vocês, mas é cada lapa de karma. Vamos seguir? Cláudia. Nós praticamos o Dharma para beneficiar todos e todas, ou para beneficiar as pessoas que estão muito próximas de nós. O C.R. Lama costumava dizer: não há virtude na família. Com isso, ele queria dizer que cuidar da família não é um ato virtuoso, porque a sua família é um aspecto de você mesmo.
ela é seu mundo. Cuidar dos seus filhos é, de alguma forma, cuidar de si mesmo. No entanto, cuidar dos filhos de outra pessoa é uma questão diferente, porque o dever, a obrigação e a identificação familiar não estão presentes, e você está tendo que ultrapassar a fronteira do interesse próprio para estar disponível para alguém que é verdadeiramente outro. No caminho Mahayana, muito tempo é gasto refletindo sobre como podemos nos tornar mais conscientes das outras pessoas, mais atenciosos com ela, mais empaticamente sintonizados com elas. Mesmo assim, precisamos nos perguntar: qual é o meu interesse em ajudar essa pessoa? Somente quando não há interesse próprio, isso se torna um gesto altruísta. Essa frase é muito forte, né? Porque a gente vive culturas onde a gente pode viver nessa margem não autêntica de nós mesmos, prosperando com os nossos bons meninos e boas meninas, né? E cuidando e etc, etc. Isso pode ser só uma grande falsificação. Você pode não se abrir de verdade para a experiência. Você pode, na verdade, manter grandes julgamentos dentro de si mesmo, dentro de si mesma. E isso não é o caminho mahayana. Isso não é nem o caminho hinayana. Isso não está nem no caminho. Isso é só o ego. É muito, quando se diz Mahayana, grande caminho é se abra para a grandeza da vida. Se abra para a grandeza do outro. Se abra para a complexidade. Se abra para um bom feedback. Uhum. Isso é diferente de jogar, de ser amado, de ser querido, de ser útil para poder ser amado. É bem diferente disso. Obrigado, Cláudia. Quem pode seguir? Posso ler. Por favor. É o Sr. Lama. É sim. Sr. Lama costumava dizer: se um yogi transar no meio da estrada, ninguém vai notar. No entanto, se pessoas comuns transarem no meio dos arbustos, todo mundo olhará para elas. Ele mesmo costumava ser bastante desinibido, sem se preocupar se era rude ou não. Ele não estava sendo autoindulgente, nem pretendia escapar impune, por ser um lama, ao fazer coisas ruins. Em vez disso, ele estava vivendo exatamente no momento, na impermanência, na autoliberação de todos os fenômenos. Este é o espaço da presença inapreensível. O Sr. Lama morava em uma pequena cidade universitária na Só um Índia. minutinho, Madá, só um minutinho, Na desculpa. verdade, sim, sim. É, não veja. Isso é muito interessante, porque o que ele está descrevendo, quando vocês pegam no caminho do suave simplicidade, tem muitas descrições do caminho do yogi, da yoga e da yogini, como achei que Abdrão. Então, a sugestão sempre é: você é como uma cachoeira, você é o que você é. Se você medita para a abertura, na abertura, e reconhece a abertura que você é, que é tudo, a ação é decorrente do fluxo. Você é no fluxo, não na coisa. Você não está interessado na coisa, em ser uma coisa. Você tem interesse em estar aberto no fluxo. Você pode jogar com a coisa com lucidez. Eu quero ser o seu bichinho, você quer ser o meu bichinho? Ah, eu quero. Então tá bom. Então a gente é o bichinho. Mas, gente, tô no fluxo. Eu quero comer uma comida boa, eu quero cozinhar algo pra mim, eu tô no fluxo. Eu tô triste, eu vou chorar muito. Eu tô no fluxo.
mas eu não estou construindo a coisa, não estou construindo o personagem. E quando eu estou dentro do meu drama, inventando o meu processo, ou me apegando de uma maneira que vai me trazer problema, eu reconheço. Hum, parece que eu estou na velha raiva de sempre, na velha tristeza de sempre, na velha depreciação de sempre. Isso não faz parte do fluxo. Pode seguir, madame. Sr. Lama morava em uma pequena cidade universitária na Índia. Na verdade, o local era menor do que uma cidade, era mais parecido com uma aldeia. Ele não gostava de andar, então sempre havia riquixás esperando do lado de fora da casa. Ele costumava pegar um riquixá para o trabalho e às vezes saía apenas com o seu lungue, um pano curto enrolado na cintura e uma camiseta. A esposa saía e gritava com ele: Oh, você não pode trabalhar assim, que vergonha, o que você está fazendo? E ele respondia: Quem você acha que está indo para o trabalho? O Sr. Lama ou as roupas do Sr. Lama? Se você descansar na clareza aberta, então tudo e qualquer coisa está bem. Mas, ao se ligar ao que as outras pessoas podem pensar de você, uma vez que há muitas pessoas com muitos pensamentos diferentes, você sempre estará ocupado tentando adivinhar o que elas esperam de você e se preocupando em atender às expectativas delas. Isso é muito importante porque o modo radiante é radiante. Ele não é artificial. Você não tem que mudar você não tem que criar um personagem. Você não tem que manter um nível de controle. Às vezes você é simpático, às vezes não. Às vezes você é agradável, às vezes não. Você não, ninguém tem como ser agradável o tempo inteiro. E ninguém tem como ser desagradável o tempo inteiro. Ninguém pode ser perfeito o tempo inteiro. Ninguém pode ser tolo o tempo inteiro. A não ser que eu esteja agarrando alguma coisa, né? Então, flua, flua, flua. Aprenda na abertura, continue na abertura e você fluirá na abertura, né? Esse é o nosso caminho, é isso que o texto diz. Pode seguir, Madá, por Hum. favor. Sr. Lama costumava dizer que não gostava de pessoas com as mãos quebradas, ou seja, pessoas que apenas falavam. Ele gostava de pessoas que faziam coisas. Se algo precisa ser feito, você o faz e então a coisa está feita. Dessa forma, a vida é muito simples. A perda de tempo nos liga ao tempo linear. Se você não fizer alguma coisa quando ela precisa ser feita, então você terá que lembrar que não fez aquilo. Você coloca a coisa no futuro e agora não pode estar totalmente no presente, porque precisa se lembrar de fazer no futuro algo que pertence ao passado. Isso é maravilhoso, né? Daí tem dois Uhum. aspectos. Se você precisa fazer, faça. Se você precisa realizar, realize, né? Se isso te Se frustra, tiver que ser. resolva, né? Então não crie acúmulos para o futuro. Não acho que vícios vão te ajudar a resolver problemas, porque eles só vão jogar a ansiedade mais para frente. Você precisa lidar com a ansiedade. Você vai morrer. Você vai ou ter uma doença ou infartar do coração, ou ter Alzheimer. Ou tem a quarta opção, que é morrer velhinho, mas não é muito popular. Pouca gente, pouca gente tem essa opção. Tô dizendo alguma loucura? Não, né? Morreu de quê? Difícil, né? Morreu de velho. Não, morreu de câncer. Morreu de ataque fulminante. Morreu de, sei lá. A gente morre. A gente só morre.
A ilusão de um eu faz com que essa experiência pareça ser mais do que ela é. Ela é muito frágil. O eu enche a experiência de coisas como se ele quisesse ter certeza. Não, não, é muito frágil, muito frágil, muito frágil. Eu tô lembrando agora que como eu fiz a cirurgia, a gente não fez o estudo no Sagadawa. E aí a gente não ganhou mérito. Foi triste. Da próxima vez, não fazer cirurgia no Sagadawa. A gente precisa ficar junto no Sagadawa. A gente precisa recitar, a gente precisa se reunir. A vida é breve. Se tiver a próxima vez. Essa é a mente. A gente tem que ter uma mente coerente. E não uma mente que conta com o ovo no cu do galinha. A gente não tem uma segunda chance. A gente tem novas oportunidades, mas a segunda chance não existe. Ela se foi. Você pode construir outro caminho agora. Mas o que foi, foi. Para o bem e para o mal. Pode seguir, Madá, por favor. A base da ética tem que ir um pouquinho mais para baixo. Aqui ou aqui? Peraí. É aqui, tá ótimo. A base da ética na prática do Dzogchen não é se deixar levar pela identificação e pelas estruturas interpretativas, mas permanecer com o frescor imediato da situação existente. Dessa forma, podemos ver que todas as manifestações são a energia da base, autossurgida e autoliberada. Uma vez, quando o Sr. Lama estava em retiro em Tsopema, no norte da Índia, um ladrão veio até a sua casa e levou muitos bens Mas dá só um minutinho, porque preciosos, eu acho que aí são duas coisas e vai ficar, como é um parágrafo muito longo, eu vou comentar logo isso para a gente olhar. Quando você senta na prática, falando especialmente da prática não dual, né, da prática do Mahamudra ou do Dzogchen, você senta. São 5 minutos. Você pode fazer uma sessão de 1 hora. São seis, não, são 12 sessões de 5 minutos. Hum, Geralmente você vai guardar aí um tempinho entre uma sessão e outra, mas nada que te distraia. E quando você senta, a mente vai. Minha avó, hoje em dia ela tem Alzheimer, mas ela tinha palavras que ela criava, que eram extraordinárias. E minha família começou a anotar as palavras dela. Uma delas era perigoitar, que a gente tem a impressão de que era como se fosse é, deambular ou vagar por lugares perigosos. Perigoitar. Então ela tem uma série de palavras que a gente talvez seja da herança indígena da família, a gente não sabe de onde ela construiu maravilhosa. essas coisas, mas assim, quando você senta na prática, a mente ela vai para vários lugares. Ela dá várias impressões. Enquanto você se mantém na prática, nada daquilo se comprova. São só 5 minutos. Você tem vontade de controlar a prática, de colocar o foco na respiração, mas essa não é a instrução. São só 5 minutos. Então você tanto vai para o caos e o caos passa, você vai para o controle e o controle passa. Se você estiver seguindo a instrução correta, os olhos estão abertos. Naturalmente, novas coisas vêm. O desejo de agarrar, o desejo de identificar e a partir daí criar estruturas vem o tempo inteiro, até que passa. Tudo surge e tudo passa. E na medida que tudo surge e tudo vai passando, auto-surgido e auto-liberado, tudo é assim. É o senso de linguagem, é o senso de linguagem mais apego, energia mais apego, que dá a impressão de que você tem algo, que você é algo.
Você não é. Você é o frescor do momento. Tudo é o frescor do momento. Quando o sujeito agarra o objeto e descreve o que está vendo, ele está construindo uma referência. Essa não é a nossa prática. A nossa prática é não se deixe levar pela identificação. Permaneça aberto. Se você se vê se identificando, solte. Deixe tudo solto. Deixe que surja, deixe que vá. Então, o eu que costura sujeito, objeto, como James falou, sujeito estável, objeto estável, né? Não, não, não. É dança, só tem dança o tempo inteiro. Descanse na dança. Só que isso sem a prática, como modelo, não é fácil. A gente precisa de um modelo. Ou melhor, a gente precisa de um modelo experimental, não um modelo dogmático. Modelo experimental. É... Flávia, tem uma dúvida? É, João, a instrução é meditar de olhos abertos, Aham, porque quando eu comecei a meditar, que era uma coisa, uma meditação guiada, bem diferente do que, né, aham. a gente está fazendo aqui, é, tem uma instrução técnica, uma razão, uma instrução não, uma razão de meditar com os olhos abertos e com os olhos fechados, isso tem a ver com as inúmeras práticas e tipos de práticas. Tem. Quando tu fecha um pouquinho os olhos, tem um documentário que vocês podem ver depois, é de Arnaud Desjardins. É um dos primeiros documentaristas que vão para o Tibete. Você encontra alguns mestres, eles estão ou com os olhos fechados ou com eles semicerrados. Eles estão fazendo visualização. Isso foi antes da invasão chinesa. Eles estão fazendo visualização. Então, tudo aquilo que exige foco, você pode baixar a vista. Ah, o ideal é que você fique no estado de limiar. Alguns mestres falam que fecham os olhos nessa hora. Você fica no estado de limiar. Por quê? Porque você está fazendo a visualização. Você está tirando a carga conceitual, você está trazendo outro processo para a realidade. No hinduísmo, há muitas práticas de olhos fechados, inclusive uma prática muito recomendada para processos traumáticos que chama Yoga Nidra, onde você se deita e a visualização é lentamente introduzida e você vai passando processo a processo e você faz esse processo. Por quê? O objetivo é construir algo. Eu preciso do poder da imaginação. No Dzogchen, eu não preciso do poder da imaginação, por quê? Porque ele já está. Então, olhos abertos. Olhos abertos para que eu veja o poder da imaginação, tentando imputar nas coisas ou em mim coisas, valores intrínsecos, tais quais corpo, outro, objeto, isto, aquilo, não sei o que lá. Então eu abro a visão ao modo da abertura, sem focar em nada. Por quê? Porque eu estou interessado que a linguagem se canse e que eu apenas esteja aberto ao que quer que surja. Então, a boa notícia são só 5 minutos. Descanse, mais 5 minutos. Descanse, mais 5 minutos.
Tudo para mim é motivo de, né? Eu Isso. fico com medo de ser de passar os 5 minutos, eu me perder, daí eu fico É só botar ligada um no horário, despertador. daí eu ponho esse despertador, daí eu Claro, aí é espanto a com prática. Aí é a prática, né? Tu vai precisar parar e vai ver. Eu fico ansiosa, eu tenho ansiedade. eu fico. E aí tu vai Ah. ver, eu me apego a algo. Uau. Nesses primeiros 5 minutos, eu me apeguei a algo. Qual é a instrução? Continue. Não julgue. Porque se você entra em julgamento, você cria uma pressão. Então, apenas vivencie aquilo. De quando faz pouco tempo que eu estou fazendo essa prática especificamente, porque Ah, eu nunca tinha meditado de olhos abertos. Achei até que relativamente, eu não sei se estou fazendo certo, aham, menos penosa até. uhum. Não sei, Isso, enfim. isso. A gente não entra em comentário sobre a prática que a gente realiza. Isso é muito importante. Realize, realize, realize. O que você vai passar, só você vai passar, né? Agora, é, é muito interessante isso, né? Eu acho que em outro livro que ele fala, se você vê o Buda, isso é uma ilusão. Deixa o Buda passar. Você agarra o Buda. Não se agarra a experiências especiais. Continue no frescor. O frescor é mais relevante, né? Ah, eu fiquei dormindo. Ah, eu acordei. Ah, eu isso. Ah, eu aquilo. Ok, continue. Não há nenhuma expectativa sobre para você aqui. Apenas continue na abertura. João, posso fazer um comentário Claro. que eu me lembrei de algo que o James falou a esse respeito, que é muito óbvio, eu acho, é que é fácil, fechando o olho, a gente entrar numa bolhazinha de realidade. Você está Uhum. eu dentro e o mundo fora. Então, quando a gente está de olho aberto, relaxado, é esse deixar que a mente se revele, né? Então, não existe um eu fazendo uma prática, ele coloca assim, é para você estar nesse âmbito de participação não dual. E quando Uhum. eu fecho o olho, tem essa fronteira aqui, eu dentro de mim e o mundo fora. Isso. Exatamente. Madalena, só esse parágrafo e a gente para as dúvidas. Tá. Uma vez, quando o Sr. Lama estava em retiro em Tsopema, no norte da Índia, um ladrão veio até a sua casa e levou muitos bens preciosos, incluindo as joias de sua esposa. Sua esposa queria que ele fosse à polícia, mas ele disse: Você não acredita em karma? O karma vai punir o ladrão. Não me diz respeito. Deixa para lá. Essa é uma resposta muito aberta à situação. Caso contrário, temos esperanças e medos e nos envolvemos em mandar alguém para a prisão. Tudo porque queremos justiça. No entanto, se entendemos o karma, compreendemos que, se alguém nos rouba, isso é o resultado de alguma ação anterior nossa. Quem são os criminosos? Quem são os malvados? É impossível discriminar. Portanto, vendo que cada situação é complexa e ao mesmo tempo simples em sua pureza intrínseca, fique relaxado e aberto. Bonito, né? Que você simplesmente se abra. O que quer que você tenha vivenciado, você vai receber. Só que qual é a diferença? A maldição vai acabar agora. Você não vai reagir. Você vai simplesmente dizer, uau, eu devo na outra vida ter pintado e bordado com essa pessoa. Sabe-se Deus o que foi que eu fiz, que pactos eu fiz, o que foi que eu assinei. E agora eu recebo de volta. Interessante. Tá pago. Agora eu me libero. Eu não crio um novo personagem. A vítima, o culpado, o que quer que seja. Porque se você entra no triângulo dramático de algoz, herói, vilão e vítima,
o triângulo vai girar. Os fracos ficam fortes, transformam os inimigos em vítimas. Os fortes ficam fracos, são perseguidos pelos algozes, se tornam vítimas. Os algozes ficam fracos, se tornam vítimas. Isso é assim o tempo inteiro. Roma já foi um grande império. A Pérsia também. O Tibete também. A gente não tem interesse nesses jogos, que a gente sabe que o apego não vai levar a um lugar saudável. Mas a gente também não tem interesse nem estar no estado de vítima, nem estar no estado de herói, nem estar no estado de algoz. A gente pode brincar com isso. A gente pode falar dos sentimentos. Eu tô triste. Quer dizer que eu tô triste, eu me machuquei. Se for esse o caso. Eu quero te ajudar. Ou eu quero te dizer como você me machucou. Tudo isso é válido. Ou eu preciso de ajuda. De verdade. Isso tudo é válido. Isso não é um personagem. Isso é participar do fluxo. Muito bem. Então a gente para aí na página 48 e a gente abre para dúvidas agora. No fim de semana a gente vai ter, para quem quiser, este poema, tá? Cansado de mim mesmo, encontrando você, que é um baita poema. E a gente vai trabalhar a paixão. É, A gente parou aqui. A gente parou aqui. Não, a gente parou. Gente, 48, né? é, né? É, a gente aqui, né? Na tradução tibetana. Muito bem, então vamos conversar um pouquinho. Cláudia levantou a mão. Oi, João, oi, gente. Oi, amada. Eu tive dificuldade quando eu li esse último parágrafo que a gente leu agora, João, Uhum, porque ele me levou assim, numa situação de crime ou numa situação de uma injustiça. aham, E aí eu queria te escutar, como a gente, porque é assim, para onde ele me levou foi assim. Numa situação de um crime ou de uma injustiça, não, uhum, tá, deixa isso assim, porque isso é, a gente deve acreditar. Se você não acredita no karma, isso vai piorar se eu, aham, né, me. E aí eu tive dificuldade, me deu, aham. enfim, fiquei meio. Acho que eu não gostei de ter lido. Enfim, tive, tive Quero essa justiça! dificuldade. Isso, É, nisso. é isso. É uma boa pergunta, né? A gente precisa disso, né? Não, eu só queria dizer também que eu fiquei incomodada, né? Porque nós temos Aham, muito crimes contra mulheres, aham, contra pessoas negras, contra pessoas trans, né? aham, Então, para a nossa realidade brasileira tão perversa, né? uhum, Eu também eu fiquei incomodada também. Eu estou entendendo que ele está colocando em outro lugar, né? aham, Mas é esse exercício de subjetivar essas palavras em outro lugar, aham, porque para nossa realidade factual é pesado, sim. Também fiquei incomodada. aham.
É, Então, há questões sociais, né? Há questões que são sociais e que são importantes de serem vistas como causas e consequências. Então, se eu deixo, quando o grande demônio Rudra, ele causou muitas injustiças no mundo e ele destruiu e dominou e estuprou e causou muito caos. Os Budas disseram, isso não pode continuar assim. A gente precisa mover essa situação. E eles ganham as formas iradas e o interesse deles passa a ser em derrotar a ignorância de Rudra. E eles derrotam uma vez, Rudra mesmo derrotado tenta voltar, ele tem um grande exército. E eles derrotam ele uma segunda vez, né? Só que dessa vez os Budas estão irados, né? Então, os Budas estão irados significa eu vou derrotar a ignorância do outro, né? Eu vou tomar as ações necessárias para destruir a negatividade que o outro está apresentando. Então, isso é uma sabedoria, né? Às vezes, é essa sabedoria que a gente precisa na nossa vida. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso construir um caminho mais justo comigo, eu preciso construir um caminho mais coerente comigo. Mas existem outras formas de fazer, de se tratar, que é de se torturar, por exemplo. Eu posso me torturar, eu posso não fazer justiça, eu posso criar tortura, eu posso me culpar o tempo inteiro, eu posso culpar o mundo o tempo inteiro. Isso não é uma ação irada. Isso é raiva, ressentimento, orgulho, julgamento, né? E eu não estou tendo nenhuma ação efetiva, né? Eu estou só me mantendo dentro de uma pulsação crítica, porque assim eu me sinto poderoso e machucado ao mesmo tempo. Mas eu sei o que é o certo. E eu sei que eu não estou fazendo o que é o certo. Logo eu tenho que consertar. Que interessante. Porque eu sei o que é o certo. E como eu sei que eu não estou fazendo o certo, eu me torture. Hum, muito interessante. Ah, mas eu não devia fazer o certo? Eu não devia saber o que era o certo? Claro que sim. Mas se torturar, são outros 500. Hum. Então, o que o texto está trazendo é muito para mim, né? O que me vem é muito mais a ideia de você ter sabedoria, de você ter discernimento. Alguém te machucou, você precisa saber. Você vai fazer disso a história da sua vida? Você vai buscar justiça? Você vai deixar passar? Isso é contigo? Às vezes deixar passar é só uma forma de se torturar. Às vezes buscar justiça é só uma forma de seguir um ciclo de mais violência. Eu venho de uma família onde meu tio bisavô vingou a morte do pai, que foi morto injustamente, e ele destruiu a família, porque ele entrou, começou a matar outras pessoas que eram consideradas inimigas, elas tinham feito coisas erradas, e ele foi fazer justiça. Interessante. Eu sou um legítimo herdeiro do cangaço. Eu tenho o mesmo nome do pai dele, que foi assassinado. E a mãe dele, a mãe não, a mulher do marido do tio, do meu tio, os dois filhos, quando pessoas se aproximaram dele, disseram: Ah, esses aqui vão vingar o pai.
E ela disse: esses não vão vingar ninguém. Ela queimou tudo do marido. E os dois meninos viraram monges franciscanos. Um deles depois se casou, outro morreu recentemente. E ainda teve um terceiro que desapareceu, porque é uma família que tem tragédia. Então, o que o texto está convidando mais é a gente saber o que é que você vai fazer com o que fizeram contigo, né? O texto não está falando que estupradores não precisam ir para cadeia, que violência contra a mulher é autorizada. Ele está perguntando outra coisa, que é o que você vai fazer com aqueles que te machucaram? Você é sujeito, né? Qual é a tua resposta para o que o mundo te fez sofrer? É uma decisão íntima, pessoal, né? O que ele está dizendo é: eu tenho fé de que eles vão se dar mal. Essa é a lei do karma. Então, se ele não se mistura com o sofrimento, o karma fica só com o outro, né? E eventualmente ele pode dizer também: eu desejo que quem quer que me tenha feito mal se ilumine, não sofra. Não. Então, é um convite muito profundo, né? Muito ético, mas muito pessoal, né? Muito pessoal. Muito, porque não tem como chegar numa regra fixa, no sentido que socialmente a gente pode chegar a muitas convenções e é importante que a gente chegue. É importante que as pessoas sejam punidas e possam se arrepender, que elas tenham algum nível de discernimento. Se é isso que acontece quando elas são presas, eu não sei. Minha impressão é que não, né? Mas que era bom Mari aqui por ela falar de justiça restaurativa, que eu não entendo muito. Mas o convite é mais íntimo, né? É como uma raiva pode mover vidas, o ressentimento, a culpa. E a gente pode se torturar bastante com isso. E pode torturar o mundo também. Vocês aí, Cláudia e Raquel, estão aí, tá fazendo sentido para vocês? Porque agora eu só tô vendo eu, Sônia e Cláudia Castro. Tá fazendo Tá sim. sim, João. Tá E- sim. João, Oi! oi. Oi. Olha só uma pergunta que eu fiquei curiosa. Não sei se vai ter, se tu pretende daqui a pouco, mais um Aham. futuro um pouquinho mais distante, mais adiante, fazer algumas práticas de Tantra, depois que acho que tu A gente passar por vai, esse a gente vai. de Padmasambhava, de a gente A fazer gente essa vai prática fazer. de amor assim que tu colocou antes, não é A gente vai fazer sim. tão profundo, né? Vocês podem pegar essa Dana. Tem fazendo tibetano, Uhum. se vocês quiserem, tem a gravação. Vocês podem É, fazer. Se não tem a transmissão, pedir a transmissão a James. Ele dá. Mas a gente pode fazer assim. tá. Porque eu tô lutando com o tempo mesmo. É, É, o tempo não é fácil, né? não, tá muito rápido. Tá bom, Bem, obrigada. nada. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Não. Muito que bem. Oi, João. Oi, amada.
essa semana não, mas eu tenho sentado para fazer essa prática. Aham, Então eu olho para o céu e aí eu falo para mim, para eu mesma, eh, a- as características, né, que eu aham, enxergo em mim, assim. E então, depois, é claro, que eu faço, como você falou, 5 minutos, depois eu aumentei. Sim, eu tive minha experiência, mas agora, nesse momento, eu tô com uma sensação de apertos, assim, aham, coisas da minha vida. E aí, aí eu continuo fazendo, assim, porque é bem, bem forte esse negócio, né? aham, Então eu continuo fazendo, porque eu teria um repertório maior ainda para dizer das coisas que pegam, né? E aham, também eu estou muito, tá muito forte o que eu não consigo, o que não dá para uhum, fazer, para dar o passo. uhum, Então a pergunta é, continua. uhum. Mas repara, Soninha, quando tu abre, tu diz, eu enuncio as características do que eu tô vendo. Não, eu estou Ó, falando de mim, né? aham, Da minha personalidade, de como eu ajo na vida, como as coisas aham. vão emergindo Ah, de dentro sim. de mim, né? Com raiva, com inveja, com ciúmes, Uhum, bababá, com medo. Isso é muito forte, porque aham, tem muita coisa dentro aham. da gente, né? Não só, Sim, né? boa. Então, eu estou olhando para isso, mas Aham, aí eu vejo que é muito, eu identifica muito. Aí, claro que fica mais fácil de eu perceber, aham, entendeu? Aqui, né? Mas que nem aham, agora, que eu estou mais sensível aham, e que os aham, meus buracos ficaram maior, a aham. pergunta é: eu continuo aí mesmo? Continua com certeza. Aham. Certeza. O buraco tem fundo. O buraco tem fundo. Tu continua. Tu É. continua. Continua. Uhum. O buraco é vazio. Essa é a boa notícia. O buraco é vazio. Ele é forte, ele é profundo. Mas são camadas que vêm e vão. Sim, é isso. Muito bom. É importante seguir. E eu gostei alguém falou das práticas, né, do Padmasambhava, e Uhum. me veio, porque eu já fiz em outro Aham. momento, e foi muito libertador, né? Eu Legal. sei que você fala para a gente não se apegar. É, Você já é, falou para gente, não se apegue, mas é. faça as práticas se isso está em você. Isso, Faça as práticas. isso. Esteja com você. Então, assim, em um outro momento, foi muito libertador. E eu fico com isso que você trouxe, que eu acho importante, Aham. para não fantasiar. Isso, isso. Não fantasia é importante, né? Seguir a prática tal como ela é Uhum, importante. Mesmo no Tantra, é muito importante. sim. Só que o Tantra, ele é o aspecto energético que a gente usa no Dzogchen. Ou melhor, o aspecto energético da vida. Com a visão da vacuidade, com a visão de que nada tem existência intrínseca, o Tantra faz mais sentido. Ele fica mais evidente do que um jogo do ego. Sim.
como ego fantasiando. Por isso que a forma como James ensina é sempre visão, vacuidade e o Dzogchen e o Tantra. Eles estão juntos. Estão juntos. Uhum. Muito bem. Obrigada. Então, vamos fazer a dedicação. Vamos. Ah, isso aqui a gente já fez. Compartilhar. Ah, vou deletar. Quem pode ler? Eu posso, Ju? Por favor. Mamukandroyo kitsumote, bate saudade pragmodani, que dá no sangue é shion, mas encanto que dentro e jinsulo, kizape, tengyuchi. Mamukandroyo kitsumote, bate saudade pragmodani, que dá no sangue é shion, mas encanto que dentro e jinsulo, kizape, tengyuchi. Chefa de todos os mamos e daquines, você remove todos os obstáculos. Jagdagno, a Senhora dos Kulas, Sangue e Eshion, através do poder das deusas selvagens e daquines, possa James Lowe ter uma longa vida. Obrigado, gente. Obrigada. Até já. Até domingo. Obrigada, João. Beijo. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, Beijo. João. Até Até já. já. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.